A seguir, o Dr. Rafael Siqueira apresentará a palestra DRC, de onde viemos e para onde vamos? Dr. Rafael é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e nefrologista pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Atualmente, ele atua como preceptor das residências de nefrologia do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, e do Hospital Universitário Walter Cantídio, HUWC. Bom dia a todos. Queria agradecer as lindas palavras do professor Otílio. Fiquei aí realmente emocionado. Contenho aqui as lágrimas à frente de todos para manter a compostura. E, na verdade, queria agradecer a Cop Clinic por ter feito o convite para a gente participar do evento. Fico muito feliz por ter minhas referências aqui, para fazer parte de um grupo de palestrantes tão bem qualificado, e isso me traz muita felicidade de verdade. Nos próximos minutos, vamos conversar sobre doença renal crônica, de onde viemos e para onde vamos. Não é de forma nenhuma uma abordagem filosófica, mesmo porque não tenho um gabarito para isso. O meu objetivo aqui é que a gente converse sobre os fatos principais que aconteceram ao longo do tempo, no que se refere à evolução do tratamento da DRC, e para que a gente possa entender realmente o que deve ser validado, o que é realmente importante para a gente dar o valor correto às coisas corretas. Para essa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesse, e a gente tem que só lembrar que DRC cresce dia a dia em todo o mundo. Veja a prevalência de DRC, como cresce aí em vermelho claro, a curva da DRC subindo, numa velocidade até tão parecida quanto a velocidade de crescimento da diabetes, que está aí em azul escuro. Quando a gente pega os dados de 2017, tivemos a triste notícia que de cada 10 pessoas do mundo, uma tinha doença renal crônica. Em relação à causa de mortalidade, em 2013, a DRC era a 19ª causa de morte. Subiu para o 12º lugar em 2017, e é esperado que em 2040 a gente ocupe a 5ª posição. Quando a gente avalia os pacientes com doença renal crônica mais avançada, aqueles pacientes com terapia renal substitutiva, em 2010 a gente tinha 2,6 milhões de pessoas no mundo em terapia substitutiva. Esse número é esperado que suba para 5,4 milhões, mais que o dobro em 2030. Coisa aí de 20 anos, aumenta mais que o dobro. E os custos realmente são muito relevantes. Olha só o gasto anual médio por paciente de acordo com a doença. Veja aí de azul claro, doenças muito importantes, insuficiência cardíaca, AVC, infarto. Mas compara esse gasto anual em dólares, né, buscando aqui dados norte-americanos, com os gastos anuais dos pacientes em terapia substitutiva, peritoneal, hemodiálise ou transplante. São gastos muito mais relevantes. Não tem sistema de saúde que aguente esse crescimento com esse gasto. Tá? E realmente alguma coisa precisa ser feita. Aliás, muita coisa precisa ser feita. Né? A gente pode, talvez, entender que essa rápida evolução da DRC ao longo do tempo tem a ver com a dificuldade no tratamento. É meio difícil tratar a DRC. Na verdade, a gente sempre fez muita coisa na consulta do paciente com DRC. Tinha que cuidar da pressão alta, da diabetes, de outras coisas. A gente cuidava muito do entorno, mas a DRC em si, enquanto doença, vamos falar assim, enquanto síndrome, era meio complicado. Podemos pensar que há cerca de 20, 30 anos, que eu acho que é pouco tempo, na verdade, o tratamento da DRC era meio que uma mata fechada. Um pouco difícil de atravessar. Existem até registros fotográficos verídicos daqui do estado do Ceará, naquele tempo, que mostram a professora Elizabeth, doutora Dulce, doutora Cláudia, aí na vanguarda do tratamento dos pacientes com doença renal crônica. Ali ao fundo, ali à direita, é um ambulatório de nefro, ali, ó. Viu? Certo? Brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. A gente tem que entender meio que o contexto, né? Não tinha tanta coisa assim para se fazer. E veja qual era a visão da população geral sobre a nefrologia e hemodiálise.
a gente tinha há 30 anos notícias muito marcantes que causavam uma estigmatização muito importante da doença. Não tem como não lembrar da tragédia de Caruaru, em 1996, em que uma clínica de diálise perdeu aí 60 pacientes, quase 60 pacientes morreram em decorrência de insuficiência hepática por microcistina, que estava lá na água do sistema de tratamento que chegou na clínica. Tá? E aí, 96, quem tinha lá seus 30 anos, hoje tem uns 60, mais ou menos. Tá? Então, não é de se estranhar que o pessoal dessa faixa etária atualmente, população geral, quando você fala de hemodiálise, o susto é grande, o susto é bem grande. Tá? As charges da época comparavam as mortes de Caruaru, onde ficava essa clínica, com a morte da famosa apresentação da Paixão de Cristo, que era feita também no interior de Pernambuco, em Nova Jerusalém. E o nefrologista? Olha como é que o nefrologista era retratado nas charges da época. Está aí, ó, plantonista aí da diálise. Viu aí, ó? Tá vendo? Fica esperto aí. Bom, então a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá certo desse jeito. Uma coisa é certa, a albuminúria se relaciona com mortalidade. Percebam aí, quanto maior o grau de albuminúria, maior a mortalidade. Essa curva de Kaplan-Meier mostra para a gente. Veja na linha de baixo, pontilhada, a macroalbuminúria. Macroalbuminúria, quanto maior a albuminúria, na macro aqui demonstrada, aqui embaixo, pior a sobrevida, maior a mortalidade. Tá? E aí, quando a gente olha a evolução clássica da doença renal do diabetes, a gente lembra daquela fase de hiperfiltração que ocorre no início, que inicialmente pode parecer uma coisa legal, vai filtrar mais e tudo, mas na verdade não é. Se associa a albuminúria mais baixa no início, ela pode subir ao longo do tempo, chegar a níveis nefróticos e associar a doença renal crônica estágio terminal. Por aqui não tem mais muita coisa para se fazer para tratar esses pacientes. Né? E aí, quando a gente vê os artigos da época, até 2001, mais ou menos, a gente vê que aquela coisa, né? Fazíamos muita coisa, mas nada que mudava muito o desfecho dos pacientes. Alguns artigos, inclusive, tinham um tom de desabafo, tratando o manejo da DRC como uma coisa descoordenada e abaixo do ideal. Tá? E aí, a gente aprendeu finalmente que o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona é muito importante. Né? No diabetes, geralmente, a gente tem uma hiperativação do SRAA, angiotensina-aldosterona, de tal forma que a gente tem uma vasodilatação da arteríola aferente e uma vasoconstricção da arteríola eferente. Dilata a entrada, fecha a saída, aumentando, portanto, a pressão de filtração glomerular, aumenta a TFG naquela fase inicial, mas vem com albuminúria, vem com lesão tubular, inflamação e DRC. E aí, quando a gente bloqueia o néfron com IECA ou BRA, a gente reverte essa vasoconstricção da arteríola eferente, diminuindo aí, melhorando os desfechos dos pacientes. Foram esses dois estudos, em 2001, que solidificaram o entendimento de que IECA ou BRA são realmente muito importantes para paciente com DRC. Não tem como falar de DRC se não falar de IECA ou BRA. Então, à esquerda de vocês, o trabalho com a losartana, e à direita o trabalho com ibezartana. Percebam aí que o desenho é sempre desse jeitinho. Vocês vejam aí que, por exemplo, no gráfico da losartana, o grupo que tomou losartana reduziu em 20% a chance de morte ou entrada em diálise, doença renal estágio terminal. 20% de redução de risco. Isso foi muito legal, lá em 2001. E a gente vê, aqui são dados basais dos pacientes desse estudo da losartana. Pegaram pacientes com doença renal crônica mais avançada, que tinham uma albuminúria mais importante, num total ali de cerca de 1.500 pacientes. Então, vejam essa imagem é muito importante para a gente, porque vejam, é esse padrão de gráfico que a gente vai ver agora mais recentemente. É um trial grande, multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, em que eles faziam 2 grupos e viam a ocorrência desses desfechos, tá? Reduzindo aí o risco. Mas percebam que aqui a gente tinha cerca de 1.500 pacientes. O negócio foi andando e a gente tem trabalhos bem mais interessantes. Então, vejam, decorem essa imagem. Decorem, inclusive, qual foi a revista. A revista que eles saíram foi o New England. Não é à toa
que é uma das revistas mais importantes do mundo, e é nela que foram publicados os artigos mais relevantes mais recentemente. Tá? Entretanto, apesar do avanço da losartana no tratamento desses pacientes, percebam aí que em 36 meses, ou seja, em 3 anos, aproximadamente de cada 10 pacientes que tomaram losartana e reduziram o risco em 20%, de 10, 3 ou morriam ou estavam em diálise. Em 3 anos. Isso aí não é muito interessante, não é muito legal, é bem desconfortante. Tá? E aí, não tinha muita coisa aí para a gente fazer, para segurar, né? Tinha que, de alguma forma, segurar esse tempo, deixar esses pacientes mais tempo longe da diálise. Tá? E aí, é nesse momento que muita gente fala que não tem nada, a nefrologia ficou parada, a nefrologia parou no tempo, absurdo, até quando, meu Deus, tal. Aí acho que depende da abordagem que você faz. Eu acho que durante esse tempo a gente hipertrofiou bastante o nosso entendimento de clínica médica para cuidar da pressão, cuidar de diabetes, fazer toda uma avaliação do paciente, e a gente cresceu muito enquanto isso. Tá? Mas, de fato, não tem resultados tão interessantes no curto prazo com novas medicações, mudanças de tratamento. Tá? Então, é como você vê. Você quer ver as coisas com um copo meio vazio ou meio cheio. Então, você continuava fazendo as coisas, tenho certeza que o Dr. Jair sempre fez muita coisa nesse período, tá? Ficou aí pensando no copo meio cheio e a gente tem que, de alguma forma, buscar outras felicidades. Não tem um novo tratamento para DRC, mas pelo menos em 2002 a gente foi penta, né? Chegou aí o Ronaldo, aí, ó, cabelo, né? Cascão, cabelo cascão. Me identifico muito com o Ronaldo, eu, inclusive, também tenho um problema no joelho, me tirou dos gramados aí nas categorias de base, mas é isso aí. Mas nem tudo são flores. A gente ganhou o penta, ficamos satisfeitos e tudo, e não saiu nada de novo para o tratamento da DRC. Deu tempo até de um pessoal aqui em Fortaleza cavar um túnel para roubar o Banco Central. 156 milhões de reais roubados em dinheiro vivo, né? A gente aí nas notícias. Bom, foi 2005, já estamos chegando mais para cá, e aí eu vou parar um pouquinho em 2007 para mostrar um estudo da rosiglitazona, que não tem nada a ver com DRC, mas os desmembramentos do estudo foram fundamentais para a ocorrência dos fatos mais recentes. Veja bem, rosiglitazona, medicação para diabetes, beleza. Eles foram testar a rosiglitazona de acordo com risco cardiovascular. E o que eles viram? Aqui o objetivo não é discutir esse estudo em si, mas o que aconteceu foi o seguinte: quem tomou rosiglitazona, que era um remédio para diabetes já aprovado, tá? Já aprovado, eles tiveram uma maior ocorrência de infarto. Teve mais morte, não teve diferença estatística, quase teve. Mas esse resultado foi um baque, foi uma facada. Entendeu? E aí, poxa vida, o medicamento aprovado, e aí dá mais infarto nas pessoas? Por conta desse trabalho, o FDA mudou a regra do jogo. Para que um tratamento do diabetes fosse aprovado, até então, bastava comprovar a redução de hemoglobina glicada. A partir desse estudo, eles disseram, não, remédio novo para diabetes precisa comprovar a redução de hemoglobina glicada e também segurança cardiovascular, sob um modelo de não inferioridade. E foi justamente nesses tais estudos de avaliação de segurança cardiovascular que a gente começou a olhar para o rim, que começou a aparecer um negócio novo para o lado do rim, tá certo? A gente lá em 2008 pensou, poxa, se IECA ou BRA é legal para DRC, por que não IECA e BRA? O estudo On Target tentou fazer isso, avaliando resultados cardiovasculares. E eles, infelizmente, ou enfim, não encontraram diferença. Quem tomou temizartana, ramipril ou a associação não teve mudança em relação aos desfechos cardiovasculares. Não houve proteção. Não aumentou o risco, mas também não houve proteção. E, em contrapartida, quem usou IECA e BRA teve maior ocorrência de hipotensão, síncope e piora de função renal. De tal forma que isso foi uma outra facada no nefrologista. Poxa, eu sou um gênio, eu uso IECA e BRA. Já não é mais. Já não é mais. E a gente parou de usar IECA e BRA de forma associada. Depois dessa facada aqui, teve ainda uma facada mais dolorosa. Peço a atenção de todos agora, porque houve uma facada muito importante no estado do Ceará. E aqui meu objetivo não é criar confusão, mas aconteceu que um determinado time do Ceará permaneceu 8 anos na Série C.
Tem algumas carinhas aqui que eu estou olhando, que eu conheço muito bem, tá? Meu objetivo aqui não é arrumar confusão, mas apenas mostrar do ponto de vista histórico como as coisas aconteceram. Para provar, em 2018 eu estava comemorando, era o título do Lewis Hamilton, tá? Fórmula 1, automobilismo, meu esporte preferido, pentacampeonato dele em 2018, depois ganhou 7. Isso não tem nada a ver com DRC, mas é para mostrar para vocês que eu não quero fazer confusão aqui. Tá bom? E aí foi só o Fortaleza sair da Série C e o Lewis Hamilton ganhar o 5º título de Fórmula 1, né, que o negócio começou a virar para o lado do rim. Tá? Então, lembra aquela questão da avaliação da segurança cardiovascular de novos medicamentos para diabetes? Pronto, foi aqui que começou. Entre 2015 e 2019, saiu o EMPA-REG, o Canvas e o DECLARE, que foram 3 estudos para avaliar a segurança cardiovascular dos inibidores de SGLT2. Novas medicações para o tratamento de diabetes. E eles encontraram desfechos renais interessantes, porém desfechos secundários. Vejam aí que a população dos pacientes incluídos nos estudos tinha uma baixa proporção de pacientes com TFG abaixo de 60 e uma baixa proporção de pacientes com albuminúria mais relevante. Portanto, é um grupo de pacientes muito grande, mas com risco de progressão da DRC relativamente pequeno. Então, por conta disso, eles fizeram estudos dedicados a avaliar os desfechos renais. Tá? Só lembrando aqui o mecanismo de ação do SGLT2, célula do túbulo contorcido proximal, só tem nefrologista especialista em túbulo contorcido proximal aqui. A gente vê à esquerda o lumen tubular, à direita os capilares peritubulares. Sempre tem bomba de sódio e potássio ATPase, tá? Na membrana basolateral, que é a força motriz para a ação de cotransportadores na membrana luminal. Aqui demonstrado o SGLT2, que vai reabsorver sódio e glicose. Sódio de azul, glicose de vermelho. E aí, então, ele reabsorve sódio e glicose, de tal forma que, em condições normais, não ocorre glicosúria, praticamente. Toda a glicose é reabsorvida e chega a quantidade de sódio dita normal lá no fim do néfron. Tá? Entretanto, pacientes diabéticos têm uma hiperativação do SGLT2, fazendo com que ocorra maior reabsorção de glicose, perpetuando a hiperglicemia e fazendo com que menos sódio chegue lá no fim do néfron. Então, o aparelho justaglomerular entende, poxa, chegou pouco sódio aqui, tem pouco volume, vou fazer medidas de feedback túbulo-glomerular para aumentar a pressão de filtração, levando à vasoconstricção da arteríola eferente, e aí tem todo o problema. Quando a gente inibe o SGLT2, a gente diminui essa reabsorção de sódio e glicose, levando a mais glicosúria e mais natriurese, justificando aqui, portanto, o efeito diurético-like dessa classe de medicações. Chega mais sódio lá no fim do néfron, o que vai acontecer? Chegou muito sódio lá no fim do néfron, é como se tivesse muito volume. Se tem muito volume, poxa, não preciso de tanta pressão de filtração. A gente, então, descomprime o néfron, né? Então, esta é a justificativa do ponto de vista hemodinâmico, um dos mecanismos através dos quais o SGLT2 protege o paciente com DRC, revertendo a dilatação da arteríola aferente. E veja que em pacientes que a gente já tinha agido sobre a arteríola eferente, com IECA ou BRA. Então, o desenho é sempre esse, adicionar SGLT2 a quem já usava IECA ou BRA. Tá certo? O primeiro estudo foi o Credence, da canaglifosina, que colocou a medicação apenas em pacientes diabéticos. Aqui, DRC, todos diabéticos. Diabéticos com DRC, com a TFG de no mínimo 30, tá? Albuminúria entre 300 e 5.000 miligramas por grama, e usando IECA/BRA na máxima dose tolerada. O que eles foram avaliar? Eles foram avaliar quais desfechos. Um desfecho combinado, tá? O que acontecesse primeiro mostrava, tinha o desfecho atingido. Os desfechos estudados foram doença renal estágio terminal, piora da creatinina em 2 vezes, morte de causa renal ou causa cardiovascular. Então, o que acontecer primeiro, desfecho era atingido. Foi randomizado, né? Um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, canaglifosina para um grupo, placebo para outro, e o que eles viram foi uma redução da ocorrência desses desfechos em 30%. Pronto, está aí. Ó. 2019, finalmente saiu uma coisa nova.
30% da redução desse desfecho combinado, coisa que a gente não via há muito tempo. Isso é muito interessante, né? E aí você vê que a canaglifosina leva a uma redução da albuminúria, como a professora Nayara comentou aqui, um efeito aí muito importante, e a clássica evolução da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo. Percebam que quando a gente começa o SGLT2, ocorre inicialmente uma redução da TFG, tá? Um efeito parecido quando a gente dá o IECA ou o BRA, mas depois há uma proteção no longo prazo. As curvas se tocam e se cruzam, né, com 12 meses. Então, já com 1 ano de uso, o negócio começa a virar para o lado do ISGLT2. Tá? Em relação a efeitos colaterais, houve, na verdade, um bom perfil de segurança, que é canaglifosina, que no estudo CANVAS, que foi o grande para avaliar a segurança cardiovascular, teve maior ocorrência de amputações. Aqui não teve diferença. Tá? 4.400 pacientes incluídos nesse estudo. Uma outra dúvida é o seguinte: se o paciente está utilizando uma medicação que faz glicosúria, será que ele não tem um maior risco de ocorrência de infecção do trato geniturinário? Tá? Para ver efeito colateral, é sempre bom olhar estudos maiores. Então, eu trago aqui os dados do DICLER, que é o estudo grande da dapaglifosina, e com 17 mil pacientes, e que mostrou, sim, uma maior ocorrência de infecções do trato genital, tá? Candidíase, vulvovaginite, no grupo dos pacientes que usaram dapaglifosina. Em relação à ITU, não teve diferença. Em relação à infecção do trato urinário, não teve diferença. Isso é um dado muito interessante, mas não isenta o médico de buscar sempre explicar ao paciente possíveis efeitos colaterais e monitorar para que, se tiver uma vulvovaginite ou um ITU, que fosse tratado logo o mais rápido possível, considerando os benefícios da medicação. Em 2020, veio o DAPA-CKD. Tá? O DAPA-CKD usou a dapaglifosina em pacientes com DRC, mas agora diabéticos e não diabéticos. O anterior era só diabético. Aqui expandiu o negócio para pacientes não diabéticos. Cerca de 1/3 dos pacientes incluídos não eram diabéticos, só DRC. Eles tinham aí 4.300 pacientes, TFG de no mínimo 25. O anterior era 30, baixaram para 25, limite inferior. Tá? E aí o pessoal tinha essa certa albuminúria, a média da albuminúria desse grupo foi de cerca de 900 miligramas, tá? E randomizaram, mesmo estudo, muito bonito, dá para um lado, passei para o outro. O que encontraram? Nos mesmos desfechos, muito parecido, aqueles 4 que eu falei, redução da ocorrência dos desfechos de 39%. Aí pronto, aí o nefrologista enlouqueceu. Ah, finalmente, tem um remédio para dar para ele, tá. Né? Um desenho muito bonito. Então, veja, lembra do desenho que eu pedi para decorar, a imagem lá atrás? É a mesma ideia, entendeu? É a mesma forma de estudo e o mesmo resultado na mesma revista. Quer dizer, mesmo não, resultado parecido. Tá? Em relação à evolução da dapaglifosina, a gente vê a proteção no longo prazo da perda da taxa de filtração glomerular, tá? Em relação a efeitos colaterais, a dapaglifosina só teve diferença em relação à redução de volume, hipovolemia, pelo efeito diurético-like. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado de prescrever SGLT2 em paciente que já usa diurético, né? Muitas vezes a gente vai tirar o diurético quando entrar o SGLT2. Tá? Uma pergunta é, correndo aqui por causa do tempo, se a TFG no estudo anterior era 30, o mínimo, a gente baixou para 25, e tem aquele efeito inicial de redução da TFG quando a gente começa o SGLT2, será que se eu der essa medicação no paciente com DRC mais avançado, ele vai cair na diálise mais rápido? Essa análise pós-hoc dos dados do DAPA-CKD separou em 2 grupos, DRC estágio 2 e 3 em cima, DRC estágio 4 embaixo. E o que se viu foi manutenção do benefício no tempo estudado, em relação à TFG, e sem maior ocorrência de entrada em diálise. Tá certo? Que parece ser interessante. Até que veio o IMPA-Kidney, que foi em 2022, tá? E aí o negócio foi ficando cada vez mais interessante. Também DRC diabéticos e não diabéticos, mas mais não diabéticos. Mais da metade não era diabético aqui. Pegaram aí 4.300 pacientes, salvo engano, com a TFG que no anterior era 25, o mínimo, agora eles baixaram para 20. Baixou para 20, e ainda podia até ter uma albuminúria mais baixa. A média de albuminúria desse pessoal aqui, desse estudo, foi de 329 ou 350. O anterior foi 900. Então, a albuminúria é mais baixa, e uma média de TFG desse pessoal foi de 37. Então, a gente foi baixando TFG e liberando um pouco essa obrigatoriedade, entre aspas, de albuminúria tão relevante, porque eles já tinham a TFG mais baixa.
tá certo? Eles são, sim, de alto risco. Separaram em 2 grupos, naturalmente, vendo aqueles desfechos que a gente comentou, que é piora de função renal sustentada, entrada em diálise, morte de causa renal ou cardiovascular, e o que eles viram foi uma redução do risco relativo para a ocorrência desses eventos em 28%. 28%, certo? 28% na ocorrência dos eventos. Então, reforçando ainda mais o pensamento do ISGLT2. Interessante ver a curva, tradicionalmente, da evolução da TFG, e um dado bem legal, que parece bem didático, que é o seguinte: quem tomou placebo, ou seja, já usava e ia cobrar, acho que eu não frisei isso. Em todos os 3 estudos que eu mostrei aqui, todo mundo usando, quer dizer, sempre que possível, se não houver contraindicação, efeito colateral, etc., usando IE cobrar nas máximas doses toleradas. Tá? Quem tomou placebo aqui, ou seja, estava com IE cobrar e tudo, perdeu o TFG numa velocidade de mais ou menos 2,7 ml por minuto por ano. Então, a cada ano, cai em 2,7. Quem tomou empaglifosina perdeu numa velocidade bem menor, de 1,3, uma diferença de cerca de 1,37 ml por minuto a menos por ano, empurrando a diálise mais lá para frente. Isso é bem legal, isso é bem legal. Tá? Em relação a efeitos colaterais, também um bom perfil de segurança, no estudo com a empaglifosina. Tá? E aí, falando ainda de efeitos colaterais, é bom juntar todo mundo. Né? Então, essa meta-análise juntou 13 trials que utilizou o ISGLT2, pegando aqui mais de 90 mil pacientes, parece estudo da cardio, né? Olha o recalcado. Né? Mais de 90 mil pacientes que usaram ISGLT2, tá? E aí eles foram ver os efeitos colaterais. O objetivo foi esse. E aí vamos ver. Em relação à cetoacidose, teve sim mais cetoacidose em quem tomou ISGLT2, certo? Juntando todo mundo. Quem era não diabético, o pessoal aqui de baixo, não teve cetoacidose, normal. Mas a cetoacidose euglicêmica, né, por conta do efeito glicosúrico, ocorreu com maior ocorrência, ocorreu com maior frequência no grupo que tomou ISGLT2. Mas olha aqui, ó, a diferença estatística é relevante, beleza. Mas ele teve 120 cetoacidoses em 40 mil pacientes. Dá 0,3%. Tá? Então, assim, para uma medicação que parece que reduz eventos cardiovasculares, morte, tá? Em torno de 30%, 40%, ter 0,3% de risco de cetoacidose parece bem tolerável. Né? Quando você vai no UpToDate procurar lá efeitos colaterais de medicações, tem lá, ele classifica, né, em relação à frequência dos efeitos colaterais. Ele bota lá, mais 10% são esses efeitos colaterais. Entre 1% e 10% são esses. E menor que 1% são esses. Então, a cetoacidose entraria no grupo mais lá embaixo de ocorrência menor. Tá? Amputação de membro inferior. Aí foi pesado, né? Porque a amputação já é mais complicado. Bom, teve sim diferença. Quem tomou ISGLT2, juntando todo mundo aí, teve diferença. Teve maior risco para a ocorrência de amputação de membros inferiores, mas muito às custas do estudo da canaglifosina. A linha de baixo, né, o losangozinho lá de baixo, é se a gente tirasse o canvas, que é o estudo da canaglifosina. Tirando o canvas, que foi quem teve mais amputação, quem teve diferença relevante, aí não tem diferença, juntando todo mundo. Parece que é mais da canaglifosina. Tá? Talvez por isso também a canaglifosina ficou um pouquinho mais para trás em relação à DAPA e à EMPA. Né? A gente fala muito de DAPA e EMPA no dia a dia, canaglifosina a gente não fala tanto. Né? Infecções genitais, sem dúvida nenhuma, um risco bem claro para quem tomou ISGLT2, e a ocorrência aqui em porcentagem dá 3,5%. 1.500 em 42 mil, que também não é um absurdo, né? E ITU, que na maioria dos estudos separados não teve diferença, aqui teve, juntando todo mundo, um risco relativo ali aumentado de quem tomou ISGLT2. Tá? Mas também dá 7,2% de ocorrência. Tá? Então, acho que, considerando o benefício cardiovascular, acho que pode entrar no alvo terapêutico, no esquema terapêutico, e tomar a devida individualização no tratamento. Tá? E aí são os 3 estudos, da canaglifosina, DAPA e empaglifosina. Tá? Não dá para comparar, dizer assim, quem é o melhor? Né? Porque são estudos diferentes, populações diferentes, abominuras diferentes, não dá para comparar. Não é porque esse aqui foi 30... não é porque esse aqui foi 30, o outro foi 39, que aquele lá é melhor. Não dá para a gente comparar desse jeito. Tá? Tanto é que o CADIGO, em 2022, o efeito foi tão relevante que já em 2022 o CADIGO de tratamento do diabetes
Em paciente com DRC, já coloca como primeira linha para o tratamento metformina e SGLT2. Por quê? Porque é medicação para diabetes que pela primeira vez mostrou redução de mortalidade. O resto é muito bom. É excelente. Você pode, de acordo com comorbidades, preferências e tal. Mas quem foi que mudou a mortalidade? Foi esse povo aqui. Então, por isso que ele entra na primeira linha. Tá? O tratamento mais amplo da DRC com diabetes tem lá metformina e SGLT2, inibidor da ECA ou BRA. E o CADIGO 2024 de DRC reforça isso, trazendo a importância dessa associação. ECA ou BRA mais SGLT2, respeitando indicações e contraindicações. Tá? Então, o CADIGO, de forma geral, diz o que para a gente? Quem deve tomar SGLT2 na DRC? Grau de evidência 1A, diabético com DRC. Pronto, diabético com DRC e uma TFG de no mínimo 20, pode começar, SGLT2. Tá? Mas quem não é diabético, tem DRC, mas não é diabético, posso fazer se ele tiver uma TFG de no mínimo 20 e a albuminúria maior que 200. Tá? E se ele tiver IC, independentemente de albuminúria. Ambos aí também indicação grau de evidência 1A. Tá? E nos pacientes com TFG mais baixa, entre 20 e 45, a gente pode fazer mesmo que a albuminúria seja menor do que 200. A evidência aqui é 2B, tá certo? Por isso que para o pessoal lá de cima, eles recomendam, aqui eles recomendam e aqui eles sugerem. Mas 1A, 2A, poxa, acho que está valendo, acho que vale a pena. A recomendação europeia é até mais contundente, ela é mais forte. Os europeus dizem, foi DRC, tem TFG abaixo de 60, ou albuminúria acima de 30, só 30, D e SGLT2. E aí você vai até o paciente entrar em diálise. Ele até faz a diferença aqui, né, em relação aos estudos, como foi, Canva com 30, DAPA com no mínimo 25 e EPA com no mínimo 20. Tá? O CADIGO já não faz essa diferenciação. Okay? E aí, trazendo isso do ponto de vista mais prático, eu trago aqui uma pequena sugestão, tá, que eu gosto de usar na prática, que torna as coisas um pouco mais palatáveis aos pacientes. É uma outra recomendação do CADIGO que diz para a gente, se tem DRC G3 a G5, avalie o risco de falência renal dos pacientes com a equação validada. O que quer dizer? Trocando em miúdos é o seguinte, ó, a gente vai usar essa equação, que é super fácil de ver, tem no site, Kidney Failure, certo? E aí você vai colocar lá poucas coisas, idade, sexo, TFG e albuminúria. Tá? Eu coloquei aqui, para testar, 55 anos, sexo masculino, TFG de 35 e albuminúria de 500. E aí ele diz para a gente qual o risco de falência renal em 2 anos e em 5 anos. Então, o risco de falência renal, entrar em diálise, transplantar e tudo, de 5 anos em 5 anos e de 17%. E aí ele traz para a gente o que aconteceria se o paciente controlar a pressão arterial, ou se ele usar IECOBRA, ou se ele usar SGLT2, ou se for diabético, se tomar finerenona. Aí você clica aqui, escolhe o que você quer, e ele mostra para você a redução do risco. Então, veja bem, quem tomou SGLT2 aqui, esse paciente, se tomar SGLT2, que eu cliquei aqui, ele baixa de 17% para 9,4% do risco em 5 anos. Para quem gosta de número, você fala do número, o paciente engenheiro sempre mostra o número, eles adoram. Tá? Mas quem não gosta muito de número, tem aí o gráfico super visual, né, muito interessante. Você vê, o risco era esse, baixou para cá. Isso pode motivar as pessoas a entenderem o benefício daquela medicação, que às vezes não é tão barata assim. Tá? Quando a gente vai para custo é relevante. Né? Diálise no Brasil, pelo SUS, é pago quase R$ 241 desde setembro de 2023 por sessão, que dá um custo anual, 3 sessões por semana, de quase R$ 35 mil. Tá? Isso desconsiderando a necessidade da clínica, do médico, o enfermeiro, nefrologista, o técnico de enfermagem, outros remédios que ele toma, vários exames que ele faz, gasto com seguridade e a própria impacto na qualidade de vida que é estar dialisando. Então, são R$ 35 mil mais ou menos, com todos esses problemas. O SGLT2, atualmente, para quem está vendo esse vídeo gravado, a gente encontra em farmácia em torno de R$ 1.400 a R$ 2.000. Isso aqui não é uma representação, não é um dado estatístico, nada demais. Fui eu mesmo ligando para a farmácia, perguntando, ei, quanto é esse, quanto é aquele e tal, testando entre diversas farmácias, isso foi uma média do que eu escutei. Certamente vocês já viram custos menores ou maiores, vai depender da farmácia, vai depender se está cadastrado no programa do laboratório ou não, várias coisas, né? Então, assim, tirando, né, outras coisas,
parece que vale a pena. Claro que não é 1 para 1, tá? O estudo não é feito assim, mas visualmente falando, parece bem interessante. E daqui a pouco vai ter vários quebrando patente, caindo patente, e vai ficar mais barato, né? Bom, e aí, SGLT2 também não é até o fim da vida. Quer dizer, às vezes é, né? Mas devemos parar a SGLT2 em algumas situações. Primeiro, do famoso sick day, né? Que o americano fala muito sobre o dia doente. Então, assim, devido ao efeito diurético dos SGLT2, a gente tem que tomar cuidado e orientar o paciente que, quando ele esteja sem conseguir beber água, tendo diarreia, vômito, gastroenterite, para o SGLT2. Tá? A gente tem que falar isso. Eu já atravessei algumas resistências de alguns pacientes a pararem aquele remédio que o doutor falou que era tão importante. Sabe? Mas isso tudo é uma questão de educação. Tá? A gente procura na internet e acha super fácil diversas cartilhas ao paciente de diversos hospitais mundo afora. Tá? Uma cartilha aí bem legal de um hospital australiano, outro do Reino Unido, outro do Canadá. Então, cartilhas feitas pelos hospitais para orientar os pacientes o que eles devem fazer. Né? Muito interessante. Se você está doente, pare esses remédios. Educação é fundamental, né? Reforçar isso aí é muito importante. E tem um outro cuidado que eu gostaria de falar aqui rapidamente com vocês, é o seguinte, é um cuidado que não está muito na diretriz, não está muito no livro, que é o que eu chamo o doutor da mão pesada, sabe? É mais ou menos assim. Tem uma determinada especialidade, que às vezes foi citada aqui algumas vezes, né? Um recalque absurdo. Vamos supor, alguém acho que já passou por isso. O paciente é um paciente idoso, né? Tomava ali 1, 2 antipertensivos, aí infartou. Adivinha a especialidade? Ele infartou, aí foi lá para o hospital, fez o tratamento, tratou o seu infarto muito bem, de forma excelente, fez um eco, tinha uma TFG, uma fração de ejeção reduzida, e aí ele sai, por exemplo, com uma prescrição que envolve um Iecobra, às vezes um espironolactona, um tiazídico e SGLT2. O doutor da mão pesada, ele utilizou as evidências mais corretas, certo? Só que, às vezes, esse paciente idoso pode não tolerar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né? Juntar aqui tiazídico com SGLT2, vários antipertensivos, às vezes o paciente não aguenta. E eu já recebi algumas vezes, né, os senhores também, certamente, pacientes pós-alta ali, que tiveram piora de função renal, hipovolemia e tudo, né? Então, assim, hipotensão. Então, é uma questão de individualizar, tá? Eu acho que tem que ficar no meio do caminho. Nem ser inerte a ponto de começar a Iecobra e esperar 2 anos para fazer o SGLT2, nem começar tudo de uma vez. Aí vê caso a caso, né? Ok. Saindo um pouco agora do SGLT2, a gente volta um pouco no tempo, para 2020, para falar da finerenona. A finerenona é um antagonista não esteroidal do receptor de mineralocorticoide. É como se fosse outra espironolactona, né? A grande diferença dela é o seguinte, por ser não esteroidal, ela é mais seletiva, dá menos efeito colateral que a espironolactona. Ou seja, dá menos hipercalemia, dá menos efeito hipoandrogênico, ginecomastia, disfunção erétil, tá? E tem uma potência semelhante, uma ação antipertensiva um pouquinho menor. O que eles fizeram? Foram testar a finerenona em diabéticos e com DRC, o estudo Fidelio, tá? Então, eles botaram em mais de 5.500 pacientes que foram avaliar, num trabalho duplo cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado, se o uso da finerenona contra placebo reduziria desfechos renais. Aqui é importante, o desfecho envolvia piora de função renal sustentada em 40% e morte de causa renal. A morte cardiovascular ficou nesse estudo no desfecho secundário, tá certo? E o que eles viram ao longo do segmento foi também uma redução da ocorrência desses eventos, tá? De 27% no grupo que usou finerenona. Perdão, 18% no grupo que usou finerenona, tá? Diferença relevante também, tá? Mas lembra, morte cardiovascular ficou no desfecho secundário. Tá? E aí foi muito interessante, o CADIGO também incluiu a finerenona no tratamento da DRC de pacientes diabéticos. Aqui ainda não tem não diabéticos. Tá? Se ele tiver uma TFG de no mínimo 25 e uma albuminúria de pelo menos 30. Tá? Já usando Iecobra. Tá legal?
E aí, eu sublinho para vocês essa frase que diz: o antagonista não esteroidal do receptor de mineralocorticoide deve ser adicionado ao uso de IE-Cobra e o ISLT2 para o tratamento de pacientes diabéticos e com doença renal crônica. Tá? E aí tem só um cuidadozinho que você tem que ter na prescrição. A prescrição da finerenona exige um pequeno cuidado a mais, não é nada do outro mundo. Você começa ali com 10 ou 20 miligramas, de acordo com a TFG. Com 4 semanas você avalia o potássio. Se o potássio estiver bom, você sobe de 10 para 20, ou se quem já tomava 20, você continua 20. E aí vai seguindo a vida, certo? Se fizer hipercalemia, aí você para a finerenona, tenta controlar a hipercalemia, vê o que precisa fazer para tentar voltar à finerenona, considerando os benefícios demonstrados no estudo. Tá? E agora, para finalizar, vamos falar da semaglutida, o estudo FLOW, agora liberado em 2024 no Congresso Europeu. A doutora Nayara estava lá. Eles mostraram que a semaglutida, que é uma medicação que foi inicialmente aprovada para tratamento do diabetes, depois para a obesidade, e aí estourou, né? Todo mundo usou, e depois, agora foi liberado esse estudo, que usou a semaglutida em pacientes diabéticos, só diabético, com DRC, tá? Com DRC. Também estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado, em 28 países, aquela coisa maravilhosa, tá? Que eles avaliaram o quê? Um grupo tomou semaglutida, outro grupo tomou placebo. Esqueci de falar, a semaglutida, a medicação é um análogo do receptor do GLP-1. GLP-1 é um hormônio produzido no trato gastrointestinal que tem o efeito de reduzir esvaziamento gástrico, reduzir trânsito intestinal e potencialmente um efeito no sistema nervoso central de reduzir a vontade de comer doce e bebida alcoólica. Tá? Pessoal aí já, né? Aí, até me perdi aqui. E aí eles botaram só diabético com DRC, TFG de no mínimo 25, tá? Com albuminúria entre 100 e 5.000, tá? Avaliando morte causa renal, morte de outras causas e piora de função renal. O grupo que tomou semaglutida, é o mesmo desenho do gráfico, né? Também teve a redução da ocorrência desses desfechos em 24%. Resultado também muito relevante. Então, quer dizer, para quem não tinha nenhum remédio, agora começou a aparecer um bocado, e aí a gente fica até um pouco perdido, até nas prescrições, no nosso dia a dia. A gente está meio que, na minha opinião, está engateando no SGLT2. Aliás, engateando não. Estamos andando bem no SGLT2, considerando os padrões brasileiros, eu acho, mas ainda tem mais coisa para a gente buscar melhorar. Né? Em relação ao efeito colateral, a semaglutida foi bem segura. Claro que quem tomou semaglutida teve mais náusea, vômito e diarreia. Efeito da medicação mesmo, né? Mas que eles conseguiram manter a medicação. Tem que tomar cuidado, por exemplo, naquele paciente idoso que infartou, está usando diurético, veio em SGLT2, aí tu vai lançar a mão de uma semaglutida, será que ele faz uma diarreia importante, fica hipovolêmico, entra em diálise? Poxa, tem que tomar cuidado. Também não é assim, tudo para todo mundo, toda hora. São por causa desses estudos que hoje em dia se fala que o tratamento do diabetes, do paciente com DRC e diabético, tem 4 pilares. IE-Cobra, inibidor de SGLT2, finerenona e semaglutida. Isso em diabéticos, né? Se for não diabético, sairia finerenona e semaglutida, ficaria esses dois aqui. Tá certo? Por enquanto, né? Por enquanto. Lembrando que quem está vendo online foi gravada essa aula em agosto de 2024, certo? Quem sabe semana que vem a gente já está desatualizado, né? E parece que o pensamento é associar, né? É associando medicações. Veja esse estudo que juntou, agora eu não lembro agora quantos artigos, mas foi o Canvas, o Credence, Fígaro Fidelio e mais 8 artigos de GLP-1, agonista análogo do GLP-1. Tá? E eles viram que quem usou as 3 classes teve menor ocorrência de progressão da DRC e mortalidade. Parece que o negócio é meio que cumulativo, vamos dizer assim. Né? A gente ainda tem que saber se isso é assim mesmo. Tá? Aqui foi um estudo juntando pacientes e tal, não um estudo dedicado a isso. A questão agora é ver estudos desenhados para verificar isso como desfecho primário. Né? Mas parece que o caminho vai por esse lado. Né? Vejam que interessante, a terapia combinada, na linha pontilhada, se associou à menor ocorrência de eventos renais e jogou a diálise, né, ou a falência renal, a morte de causa renal, etc., para 5,5 anos para frente.
Então, o uso da terapia combinada, Iecobrar, ISLT2, finerenona e semaglutida, jogou a diálise para 5,5 anos para frente. Né? Teria jogado, né? Não é desenhado para avaliar isso, mas talvez, quando saírem os trials avaliando isso, a gente vai encontrar resultados que podem ser relevantes. Né? Bom, então, para quem reclamava, a gente tem agora uma prescrição que, hoje em dia, de um diabético com DRC está aumentando. Se a consulta já demorava, porque você olhava a DMO, tinha que chamar o Flávio para ver DMO, tinha que avaliar com o nutricionista o fósforo, tinha que fazer um bocado de coisa, tratar a pressão, diabetes, agora ainda tem o IECA, talvez um diurético, talvez esse diurético caia fora, um ISLT2, finerenona, semaglutida, subcutânea, semanal, e uma estatina. Né? Então, na verdade, o custo vai aumentar aqui, né? O custo vai aumentar. E aí eu não liguei para as farmácias, mas a gente sabe que aqui é mais caro, às vezes até não tem, porque não dão conta de produzir o suficiente que o pessoal está comprando. Mas custo aí tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado para ver o real benefício desse custo aumentado, tá? Apesar de que gasto é uma coisa meio relativa, tudo depende de prioridades. Por exemplo, no Brasil, em 2023, os brasileiros perderam 23 bilhões de reais nos bets. Entendeu? Então, questão de prioridade. Né? Não estou dizendo que um está certo, outro está errado. De repente, ali há muita felicidade, enfim. Mas há prejuízo. De forma geral, há prejuízo. Tá? Se a gente for interpretar os bets como investimento, só perde para a poupança. Vê só, no Brasil, 25% das pessoas investem na poupança. Segundo lugar, LCA, LCI, CDB, debêntures? Não, bets, com 14%. Certo? Aí bolsa é só 2%. Beleza? E aí vamos ver, né? Vamos ver. Os americanos certamente vão trazer esses dados para a gente, custo-efetividade, vai associar a medicação, vai gastar mais agora, mas vai deixar a diálise lá para frente. Então, eles vão avaliar isso muito melhor que a gente, né? Então, assim, quem diria que até pouco tempo atrás a gente estava reclamando que não tinha remédio para tratar, agora tem um bocado, né? Mas também, quem é que ia imaginar que em 2024 eu ia ter que ver o Fortaleza na primeira posição do Brasileirão? Aí é loucura, né, professor? É loucura. O mundo dá voltas, viu? O mundo dá voltas, e volta, e dá volta rápido. Dá volta rápido, viu? Tem jogo hoje, né? O mundo dá volta e agora parece que o tratamento da DRC vem melhorando dia a dia. Muito obrigado pela atenção.